Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Motivo de alegria estar aqui mais uma vez, para juntos compartilharmos da palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo de número 23, versículo 43. Lucas 23, 43. É sempre um privilégio estar aqui na casa do Senhor, e quanto mais ainda ministrando. E toda vez que eu tenho o privilégio de realizar qualquer coisa aqui no campo, eu lembro de uma oração que eu fiz ainda adolescente, naquela galeria, numa oferta missionária. A minha oração foi: Senhor, a única coisa que eu quero é um dia poder pregar nesse púlpito. Toda vez que eu venho aqui eu lembro dessa oração que eu fiz adolescente. Ali foi uma oferta levantada para o neto ou bisneto de Gunnar Wingre, aqui nesse púlpito. Então é uma alegria muito grande para mim. Todos encontraram? Vamos ler juntos? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uma vez mais, todos encontraram? 23 de Lucas, capítulo 43. Vamos ler juntos? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Irmãos, este versículo é uma das palavras ou das frases que Jesus disse antes da sua morte, ali na cruz do Calvário. Essa é a segunda frase que ele utilizou quando estava ali sendo crucificado. E foi dito para um homem que podemos dizer que foi afortunado, um homem bem-aventurado, porque este era um homem malfeitor, alguém que tinha cometido delito, e ele poderia ter morrido em qualquer lugar, em qualquer época, e ser crucificado em qualquer horário, ou em qualquer dia, mas ele teve o grande privilégio de ter uma oportunidade única no seu último momento, nos seus últimos minutos de vida. Ele foi crucificado ao lado do Senhor Jesus. Na verdade, foram dois homens, dois malfeitores, mas esta palavra está sendo direcionada a um deles. O destino deste homem era o inferno. O destino deste homem que estava ali, crucificado ao lado de Jesus, era a perdição. Não tinha futuro, não tinha mais solução, não tinha mais o que fazer para aquele homem. Porém, ele estava ao lado do Senhor Jesus. Por isso podemos dizer que ele foi um homem afortunado. Você imagina uma morte de um ladrão, de um bandido, e seus últimos minutos, quando ele olha para o lado, está ali um homem que ele vai ouvir a seguinte frase: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. Vê um homem orando por aqueles que estavam o matando, e ele fala: este homem é Jesus, é um homem que chama de Salvador. Eu tenho uma oportunidade única. E os dois tiveram essa oportunidade, os dois que estavam ali, tanto é que os dois pedem salvação. E todo esse momento ali crucial nos traz algumas direções e alguns ensinamentos para alcançar o que este homem alcançou. Porque nós também, qualquer um de nós, podemos ter esta bem-aventurança. Qualquer um de nós podemos ouvir o que este homem ouviu, que foi: em verdade te digo que estarás comigo no paraíso. E todos nós que estamos aqui hoje, a maioria, se todos já tiveram encontro com Jesus, a nossa esperança e a nossa alegria é que nós, pela fé, ouvimos Jesus dizendo: estarás comigo no paraíso.
Mas para ouvir essas palavras, mas para ter esta bem-aventurança, deve seguir os passos que este homem seguiu. Isso foram 3 passos. O primeiro é enfrentar o pecado, é reconhecer que é pecador. O primeiro passo para alcançar a salvação, para alcançar e ouvir da boca de Jesus dizendo que estará com ele no paraíso, é reconhecer ou admitir que somos pecadores. Você não vai ao médico porque você está doente. Porque tem muitas pessoas que estão doentes, mas não vai ao médico. Você só vai ao médico porque você reconhece que precisa de um médico. Porque você pode estar doente, se você não reconhecer e não entender que precisa de médico, você não vai para o médico, você fica em casa. Mas quando nós entendemos que precisamos de médico, nós vamos até ele. Por isso que para alcançar salvação, precisa reconhecer que tem necessidade de Salvador. Que para ser perdoado, tem que reconhecer que é pecador. E parece ser fácil reconhecer no caso deste homem. Não, este homem estava na cruz prestes a morrer. Para ele foi fácil, era o último minuto dele. Não é bem assim. Por que não? Porque do outro lado também tinha outro homem na mesma condição e não reconheceu. Reconhecer que é pecador é uma tarefa difícil. Você vai encontrar pessoas que estão nos últimos minutos da sua vida, que fez um monte de coisa errada, mesmo assim vai achar que tem algum valor, que é merecedor de alguma coisa. É aquela desculpa, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz coisas tão terríveis. Só que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. O pecado para o Senhor não tem o pecadinho e o pecadão, é tudo pecado, a consequência que é diferente. O Senhor Deus, Ele tanto condena o assassinato, quanto também Ele condena a cólera, tanto Ele condena também o maldizer, tanto Ele condena ao você denegrir, quanto Ele condena também a fofoca, ao irar. Ele condena desde aquilo que nós consideramos ser muito escandaloso, quanto aquilo que parece que é tranquilo. Mentir, por exemplo. Olha que interessante. A mentira tem um peso tão grande que às vezes nós não consideramos, que tem até a paternidade o próprio diabo. Então é pecado. Pecado é pecado. E todos pecados destituídos da glória de Deus estão. E a Bíblia fala que você já erra em achar que não tem pecado. Então, meus irmãos, o que nós precisamos é reconhecer, somos pecadores, porque quando reconhecemos que somos pecadores, nós apontamos para o Senhor, ou nos direcionamos para o Senhor Jesus, que é aquele que perdoa os pecados dos pecadores. Por isso somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então não é uma tarefa tão fácil assim. Mas um homem alcançou. Um dos dois alcançou e ele reconheceu. Tanto é que no versículo 41 ele diz: nós na verdade com justiça, porque recebemos os castigos que nossos atos merecem. Um do lado estava dizendo: você não era o Cristo, você não é o Cristo, salva você, salva nós mesmos. E o homem que recebeu a palavra de Jesus, estaria no paraíso, ele diz: olha, faz isso não. Nós aqui estamos nessa situação porque merecemos. E aí ele começa a admitir o seu pecado contra os homens e contra Deus. Ele fala: nós pecamos contra os homens e pecamos contra Deus. Nós somos merecedores de estar aí. Nós somos merecedores de estar nessa cruz. E aí ele dá o primeiro passo para alcançar a salvação, que é reconhecer o pecado. Se reconhece que é pecador, se reconhece que precisa de Jesus, Jesus estará com ele, Jesus se apresentará a ele. Aleluia! Não podemos levar os nossos pecados para o paraíso, temos que deixá-lo, temos que ser lavado por ele, temos que ser lavado dos nossos pecados, e o único que pode nos lavar é o sangue do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Então a primeira coisa, reconhecer
que é pecador. A segunda é confessar que Jesus não tem pecado. Porque hoje as pessoas têm essa grande dificuldade, reconhecer que Jesus foi santo, puro, porque a nossa métrica ou a nossa régua somos nós mesmos. E às vezes é difícil falar como é que um homem esteve aqui e foi tentado de tudo que eu sou tentado e não pecou. Esses dias eu estava vendo uma entrevista e eu fiquei até um pouco abismado, porque é muito tempo que eu não via pessoas falar com tanta propriedade de não reconhecer Jesus como o Senhor Jesus. Eu falei, gente, como é que alguém consegue chegar a esse ponto? Eu não consigo entender, até porque eu amo e sirvo a Jesus desde meus 4 anos de idade. Então eu não consigo entender como alguém consegue não reconhecer Jesus como Senhor Salvador. Mas há pessoas que conseguem, há pessoas que não reconhecem, tem pessoas que não crêem. E este homem, um reconheceu que Jesus era santo e o outro apenas reconheceu que alguém poderia dar um jeitinho naquela situação. Ele falou, olha, você diz que é o Cristo, por que nos salva a nós? E o outro está dizendo, Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Um está dizendo, não é você que diz ser o Cristo. O outro está dizendo, este daí não tem pecado. Os dois estão vendo o mesmo Senhor Jesus, mas tem condições de alguém olhar para Jesus, morrendo pelos seus pecados, e ainda dizer, você não se diz que é o crente? Você não diz que é o Salvador? E também há possibilidade de fazer como nós fizemos, de olhar o mesmo Cristo e falar, Senhor, eu reconheço que o Senhor é santo, como foi cantado aqui nesta noite, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, e o Senhor Jesus está dizendo, você vai vir para o paraíso, meu filho, porque você reconhece que é pecador, e você também reconhece, entende, que eu sou o único que pode trazer salvação para esta terra, que eu sou o único, o primogênito, o cordeiro imaculado, para a glória de Deus, aleluia. E o terceiro passo é pedir o que Jesus oferece, porque como eu disse lá atrás, os 2 ladrões pediram salvação. Se você analisar, um dos malfeitores, no versículo 39, dizia o seguinte, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele não pediu salvação? Ele pediu. Ele encontrou salvação? Não. Isso é para nos dar um alerta. Como alguém consegue pedir salvação a Jesus e não ser salvo? Primeiro, que ele não pediu com o coração. Ele pediu apenas por pedir, por zombaria. Você não é o Cristo? Não se disse que é o Cristo? Salva-te a ti e a nós mesmos? Que salvação é essa? E outra coisa, ele não pediu a salvação que Jesus estava propondo, que era a salvação eterna. Ele queria escapar da cruz. Ele falou, olha, salva a ti e a nós mesmos. A salvação que eu quero agora é para a terra. A salvação que eu preciso no momento é agora. É para eu sair daqui e ir embora, me escapar. A salvação que aquele homem queria era uma salvação ou uma alegria passageira. Só que Jesus tinha plano muito maior. Ele não quer que ficamos aqui no pocochinho de tempo preso a Ele, porque é só um pocochinho. O Senhor Jesus estava trabalhando na nossa vida eterna, e Ele não podia. Outra coisa que aquele ladrão não entendeu, ele queria que Jesus descesse da cruz, e Jesus não podia descer da cruz, porque se Jesus descesse da cruz, Ele não morria para os nossos pecados, Ele tinha que permanecer na cruz e trazer a salvação eterna. Aquele homem não entendia nada de salvação. É um grande perigo virem até Jesus sem entender quem é Jesus. Muitas pessoas olham para Jesus e veem Jesus de todas as formas. Às vezes vê Jesus como apenas o curandeiro,
Aí vê Jesus, não, porque eu quero uma cura. E Jesus cura? Jesus cura. Ah, porque eu quero que resolva a minha situação financeira. Jesus resolve? Claro que resolve. Ele é o dono do ouro e da prata. Ah, porque eu quero Jesus para ter paz na minha vida. Claro que Jesus também, Ele é o príncipe da paz. Ah, vou até Jesus porque eu gosto de estar na igreja. É maravilhoso, a igreja está no meio da igreja, é coisa maravilhosa. Você está num banco confortável, está num clima bom, ouve bons louvores, participa de grupo. Isso é maravilhoso, irmão. Não tem nenhum clube que você possa procurar aí e pagar lá a mensalidade e participar, que é comparado a estar numa igreja. Só que da mesma forma, quando eu comecei falando que Jesus cura, só que Ele também, Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu. Aleluia. Você pode vir ter tudo isso, mas a primeira coisa que deve estar na consciência é a necessidade de salvação da alma e vida eterna. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O resto é acréscimo, o nosso rumo é o céu. As demais coisas serão acrescentadas. Fica tranquilo que Jesus vai acrescentar tudo. Vai acrescentar saúde, riqueza, bonança, alegria, paz. Porém o reino dos céus é que importa. A salvação eterna é que tem que estar de primazia na nossa vida. Aquele homem, ele pediu salvação a Jesus, uma salvação temporária. Ele pediu que Jesus livrasse ele. Não reconhecia Jesus como rei, porque estava escrito lá em cima, rei dos judeus, em cima da cruz de Cristo. Mas ele não reconhecia, ele viu lá, não dizem que você é rei, não dizem que você é o Cristo. Não recebeu salvação. Mas o outro homem, aquele que ouviu esta palavra do versículo 43, primeiro, ele reconhece o que Jesus veio fazer, porque ele não pede para Jesus livrar ele dali. Ele fala: olha, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, Jesus, aqui eu não preciso de mais nada. E eu sei que eu não mereço nada daqui, mas eu estou com um olhar na eternidade. E quando o Senhor adentrar a eternidade, lembra-te de mim. Aleluia. Ele entendeu, ele não pediu, falou para Jesus: Jesus, desce da cruz e me leva. Jesus falou: não, eu não entendo muito agora, mas eu estou reconhecendo que o Senhor tem que ficar aí na cruz mesmo. O Senhor tem que morrer mesmo, porque o seu sangue tem que ser derramado, porque é o sangue de Jesus que apaga a cédula que é contra nós. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. É a morte e ressurreição do Senhor Jesus que nos deu condição de entrar nelas mansões celestiais. Fala: Jesus, lá na eternidade, quando entrar na eternidade, lembra-te de mim. Olha que interessante, quando entrares no teu reino, o que ele reconheceu? Jesus, o Senhor tem um reino. Eu reconheço que o Senhor tem um reino, e este reino eu quero participar. Irmãos, quando um homem reconhece que é pecador, quando um homem reconhece que Jesus é santo, é puro, que Jesus ele tem autoridade, quando o homem recebe e aceita o que realmente Jesus tem proposto, que é a salvação e a vida eterna, pode ter certeza que vai ouvir as palavras: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. E o que eu acho mais interessante nessas palavras é a conotação da intimidade. Porque quando Jesus fala para este homem que ele vai entrar na vida eterna, no reino dele, Jesus usa uma expressão muito interessante. Ele fala assim: olha, hoje estarás comigo
no meu reino. Comigo. Jesus trouxe aquele homem para uma pessoa íntima. Ele está falando: olha, você vai ser íntimo de mim. Você vai estar comigo. E quando eu analiso, no caso deste homem, logo depois ele morre e segue-se o juízo. Porém, o Senhor Jesus sempre está nos chamando para ter uma vida íntima com Ele. Jesus está dizendo para este homem e trazendo e deixando isso escrito, deixando esse entendimento para nós, que toda vez que chegarmos diante dele, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que Ele é santo, que Ele não tem pecado, reconhecendo que Ele é Rei e aceitando Ele como único, suficiente Salvador, para viver no reino dEle, na vida eterna, Jesus nos torna íntimo e nos chama para ser íntimo dEle. Fala: agora você vai estar comigo. Enquanto estiver aqui na terra, você está comigo, eu estou contigo. E quando estiver na vida eterna, estarás comigo no paraíso. Porque o paraíso só é paraíso por causa de Jesus. Aleluia! O paraíso torna-se paraíso porque Jesus é o sol da justiça. Jesus que Ele faz, Ele que é o centro, Jesus que Ele é o que importa. Então paraíso é paraíso por causa do Senhor Jesus. A nossa fé só é a fé que é por causa do Senhor Jesus. A nossa vida só tem sentido enquanto estamos com o Senhor Jesus. Aleluia! Então Jesus nos chama para uma vida íntima. Enquanto nós admitimos que somos pecadores, enquanto confessamos que Jesus é sem pecado, enquanto pedimos salvação, vida eterna e uma vida pessoal que Ele oferece, então ouviremos: em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Pode vir o que vier, afronta o que vier, pode vir até mesmo crucificação. Entenda que Jesus sempre está nos dizendo: filho, estarás comigo no paraíso. É um pouquinho de tempo, segura mais um pouco, aguarde mais um pouco, lute um pouco mais, fica mais firme, aguarde, porque daqui a pouco, ao soar da última trombeta, aleluia, você vai entrar nas mansões celestiais e verdadeiramente estaremos com a vida eterna. Aleluia, o Senhor Jesus há de nos abençoar enquanto estivermos aqui, mas o nosso foco não pode ser perdido, não pode ser desviado. O nosso foco é o céu, o nosso alvo é o Senhor Jesus. Eu lembro na minha adolescência, quando fazíamos evangelismo, um saudoso pastor Sebastião Alipe sempre dizia: olha, quando acabava o ar livre, ele falava: não esquece de buscar o pagamento. Eu ficava naquele: não esquece de buscar o pagamento. Uma vez eu perguntei por quê. Ele falou: seja fiel até a morte, para você ir buscar o pagamento. Não desvie o seu foco, porque você tem um galardão te aguardando lá, mas tem que ser fiel até a morte. Tem que estar firmado até a morte, porque aí sim estarás com Ele no paraíso eternamente. Aleluia! Se você entrou neste lugar desta noite, você tem a mesma oportunidade que este homem teve. Você não precisa ir para a cruz, porque se você for hoje, você não vai encontrar mais Jesus lá. Mas da mesma forma que que aquele homem ouviu da boca do Senhor Jesus, ele ouviu que estaria com Ele no paraíso. Você pode ouvir também hoje. Se entrou aqui, ainda não ouviu isso nos seus ouvidos pelo Espírito Santo. E como é que eu ouço? Como é que eu tenho a certeza da salvação para entrar na vida eterna? Este é o caminho. Reconhece: você é pecador. Nós somos pecadores. Nós não somos justos, nós somos justificados. E quem nos justifica é Deus. Entenda que você precisa de salvação, e o Salvador se chama Jesus. E aceite o que Ele tem proposto, que é uma vida eterna, sem choro,
sem lágrima, sem tristeza, e nós estaremos sempre cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E essa é a sua oportunidade hoje, de poder ouvir da parte do Senhor Jesus, dizendo: hoje estarás comigo. A partir de hoje, aleluia, a partir de hoje, a sua entrada no céu está garantida. Aleluia. E aqueles que já ouviram esta palavra do Senhor Jesus, glorifica ao Senhor em ato de agradecimento, porque nós um dia estaremos com Ele no paraíso para uma vida eterna. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.